Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência, então? Qualquer dúvida, marquem aí, que depois eu respondo. Vamos rever um conteúdo do ano passado, para vocês se lembrarem, e aí a gente retorna o assunto do capítulo 3, que é a Revolução da América do Norte. Como são assuntos que estão muito relacionados, eu quis fazer essa breve revisão. Então, anotem qualquer dúvida aí, depois a gente já retoma. Vocês percebem que eu coloquei aqui um mapa dos Estados Unidos, um mapa atual, né, com todos os estados e tal, desde a costa leste até a costa oeste. Vamos lembrar que a colonização começa aqui pela costa leste dos Estados Unidos, pessoal. Bom, quando a América foi descoberta em 1492, a história desenrolava devagar. Um século inteiro passou antes que se iniciasse a verdadeira colonização europeia do território. Ela começou ali na parte setentrional. Parte setentrional, pessoal, aqui, olha, setentrional significa norte, mais ao norte, certo? Por quê? Porque era mais próximo ali da Europa. Os mais numerosos colonizadores foram os ingleses, mas também contribuíram os franceses, espanhóis e, em menor escala, os holandeses. A partir do século XVIII, vieram muitos irlandeses, suecos e alemães, estes, porém, sem organizar núcleos coloniais administrativamente delimitados, fixos e politicamente dependentes de seus países de origem. O que os movia não era tanto aí o sonho de fazer fortuna, mas sim a necessidade de ficar a salvo das perseguições religiosas e políticas, o que era então muito comum nos países europeus. A gente estudou ali a Revolução Puritana, né? Então, assim, é importante lembrar disso. Aqui eu aproximo o mapa dessas áreas que a gente vai principalmente ver. Então, os ingleses, pessoal. A primeira colônia inglesa, fundada em 1587, recebeu o nome de Virgínia, em homenagem à então soberana inglesa Elizabeth I, olha aí, tem no livro de vocês, chamada de Rainha Virgem. O nome foi escolhido por Sir Walter Raleigh. Olha ele aqui, o Walter Raleigh. O favorito da rainha e ex-pirata, famoso por ter trazido do além-mar a batata e o tabaco. Esses produtos americanos despertaram um grande interesse comercial, levando a Companhia de Londres a empreender no começo do século XVII a colonização efetiva da Virgínia, onde se fundou Jamestown em 1607. Certo? Nessa fase, fizeram grandes plantações de tabaco e iniciou-se o tráfico de escravos negros. Fugindo às perseguições que sofriam na Inglaterra, outras grandes levas de imigrantes procuravam novas terras, como os Pilgrim Fathers, puritanos, vindos com o navio Mayflower, que fundaram Plymouth em 1620. Olha aqui os pais peregrinos. Vários quadros aqui. Aqui é uma ilustração do Mayflower. Aqui eu aproximo, se alguém não tiver conseguido ler ali, a parte inferior. Certo? 3 anos depois, já floresciam as colônias de New Hampshire e do Maine, na Baía de Massachusetts. Surgiram as povoações de Charleston e Boston, entre 1628 e 1630. Para refúgio dos católicos, nasceram em 1632 Maryland. Veja que aqui eu coloquei todas as datas ali, do lado direito. Maryland foi iniciada ali por Lord Baltimore e em 1636 Rhode Island e Connecticut, na região do rio Potomac. Aqui eu aproximei o rio Potomac, como vocês podem ver, o lugar onde ele se localiza. Certo? Durante o reinado de Carlos II, o chefe do grupo religioso Quaker, William Penn, fundou a Filadélfia e depois, no reinado de George II,
foi criada a última base colonial inglesa, a Geórgia, que assim homenageava o rei. Apesar das disputas entre governadores ingleses e assembleias de colonos, estes sempre zelaram pelos interesses britânicos na América. Importante ver isso, pessoal. Eram colonos, eles eram ingleses, certo? As colônias do norte tinham solo árido e clima rigoroso. Aqui, olha, as colônias do norte estão aqui em verde, certo? Depois temos as colônias centrais e, finalmente, as colônias do sul. Então, nas colônias do norte, clima rigoroso e solo árido. Formou-se nelas uma população de pequenos agricultores, pescadores e artesãos, gente rude, porém laboriosa. Ali nasceriam os centros industriais do país. Já as colônias do sul possuíam terra fértil, um clima quente favorável às plantações de algodão, tabaco e arroz, cujos proprietários enriqueceram muito explorando o trabalho escravo. O que se produzia aqui era para exportação. Do litoral atlântico, então, as 13 colônias iniciais, das quais nasceram os Estados Unidos, estenderam-se para o interior, absorvendo pouco a pouco os territórios situados além ali dos Apalaches. Os Apalaches, essa formação montanhosa aqui, olha. E aí eles foram dominando, quando se expandiram a partir daqui, indo em direção ao oeste, eles foram tomando o território de franceses, espanhóis ou indígenas, certo? Aqui uma foto aqui dos Apalaches. Já os franceses. Os franceses, estabelecendo-se numa faixa do território mais para o interior, já em fins de 1534, haviam descoberto a foz do rio São Lourenço. Olha aqui o rio São Lourenço. Aqui temos a região dos Grandes Lagos, fica aqui nessa fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Repare que daqui você tem a saída para o mar, para o oceano, certo? Esse é o rio São Lourenço, que hoje assinala os limites meridionais do Canadá. Meridionais é ao sul. Importantes cidades como Quebec e Montreal foram por eles fundadas em 1608. Aqui, afastando um pouquinho, a gente vê, olha, a fronteira entre Estados Unidos e Canadá, o rio São Lourenço, certo? A saída dele aqui. Desse ponto, novas expedições de caçadores de peles e missionários percorreram o rio Mississippi. O rio Mississippi é um rio bem grande aqui, onde ele corta os Estados Unidos. Sempre usando caminhos naturais, o jesuíta Cavelier de La Salle chegou ao Golfo do México, próximo ao qual se fundou em 1710 Nova Orleans. Em honra de Luís XIV, rei da França, toda a imensa planície central recebeu o nome de Louisiana. Aqui eu coloquei esse mapa do rio Mississippi, olha onde ele vai percorrer, vai chegar até o Golfo do México. Se a gente observar aqui o Golfo do México, onde ele fica aqui o Golfo do México em relação ao todo do mapa, certo? Então, ele chega até o Golfo do México a partir do rio Mississippi. Uma imagem do rio Mississippi, e aqui onde eles fundaram a Louisiana, que estaria logo após ali, olha, a faixa das 13 colônias, certo? Enquanto os colonos ingleses se transferiram para o novo continente em busca de paz e terra para cultivar, os franceses encaravam a América como uma grande aventura. Em vez de agricultores, tornaram-se exploradores, soldados, caçadores e missionários. Por isso, jamais foram muito numerosos. Cada um queria voltar o mais depressa possível para a pátria distante, com maior riqueza acumulada. Bom, é isso, pessoal. Agora a gente vai abrir um momento aí para dúvidas que vocês eventualmente tenham ficado. Isso foi o que vocês viram no passado, já com algum assunto desse ano.